Meu nome é Roberta, eu sou mãe de 2 crianças e sou uma curiosa sobre a maternidade. Eu tenho estudado sobre esse tema desde a gravidez da minha filha e isso já se completa quase 4 anos. Nesse vídeo eu vou te dar alguns motivos para você se preocupar com a alimentação do seu filho e por que isso é importante. Por que eu acredito que isso é importante? Pessoas que me conhecem sempre me pedem opinião sobre alimentação e eu decidi fazer esse vídeo sobre esse tema, porque eu acho que esse vídeo é para a família inteira. O universo infantil não é papel só da mãe, é de toda a família que convive com essa criança, para você saber abordar de forma respeitosa a alimentação do seu filho. Por que eu tenho que me preocupar com a alimentação do meu filho? Você come bem? Você é adulto. Hoje, você é satisfeito com a sua alimentação? Você se considera uma pessoa saudável? Se você considera que você tem uma alimentação saudável e que você tem uma boa relação com a comida, então fica tranquilo. Tranquilo, não precisa preocupar com a alimentação do seu filho. Por quê? Porque ele já tem um bom exemplo dentro de casa. É simplesmente continuar comendo bem e proporcionar alimentação em família, né? As refeições em família, elas são extremamente importantes. Porque é ali que a criança vai aprender a comer bem. É vendo os pais comerem bem. Agora, se você não é satisfeito com a sua alimentação, se você acha que deveria melhorar, eu te convido a se preparar para a alimentação do seu filho e quem sabe isso se torne uma oportunidade de você repensar a sua alimentação. Essa construção, esse vínculo com a boa alimentação e com a alimentação saudável, ela é construída na infância. E eu acho que o maior presente que você pode dar para os seus filhos é uma boa relação com a comida. Quantos adultos que você conhece hoje que tem alimentação considerada alimentação infantil? O que é uma alimentação infantil? É aquela alimentação viciada, que foi viciada lá na infância. A gente aprende a comer guloseimas, a gente aprende a comer comida de criança, que não é nada saudável, e depois, chega na fase adulta, a gente tem que aprender a fazer dieta, a gente tem que aprender a fazer uma reeducação alimentar, porque nós não tivemos um início bom. E a gente precisa se preocupar mesmo, porque, gente, a alimentação hoje em dia, ela não tá nada boa. A minha opinião é que tá um desastre a alimentação infantil, porque nunca se teve tantos alimentos industrializados. Nunca se teve tanto ultraprocessados. A gente nunca consumiu tantos produtos químicos, saborizadores, aromatizantes, conservantes, corantes e vários nomes que a gente não consegue entender aquelas siglas. E a gente precisa sim preocupar com a alimentação infantil, com a forma de introdução desse alimento, para que esse vínculo com a comida ele seja estabelecido de uma forma respeitosa, que os nossos filhos, eles aprendam a comer bem, que eles aprendam a se relacionar com os alimentos saudáveis, porque esses ultraprocessados, eles viciam. É pra gente colocar o pé no chão, sabe? Quando a gente vai falar de introdução alimentar, o que é essencial, sabe? O que eu considero essencial na alimentação infantil? Porque a gente fica muito preso em técnicas e a gente esquece que o foco é a criança comer bem, né? A criança gostar de comer, ter uma relação boa com comida. E às vezes a gente se prende a técnicas e esquece de respeitar a criança, respeitar a fome, respeitar o modo que ela gosta de comer. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria visa? A segurança da criança. Ela orienta a evolução da consistência da comida, ela tem que ser gradual. Primeiro é orientada que sejam oferecidos papas, amassado, triturado, e a partir do 8º mês que ela pode comer o alimento em pequenos pedaços, mas eles acreditam que tem que ser papa antes dos 8 meses. Mesmo que você decida oferecer a papinha para o seu filho, deixar que a criança explore essa papinha, né? Que ela experimente com as mãos, que ela sinta a temperatura, sinta a textura, sinta o cheiro, né? Passe no cabelo. Assim, é sujeira, faz sujeira, mas isso é saudável, sabe? Para estabelecer esse vínculo, né, com o alimento. Então, essa interação com o alimento, essa interação com a comida, ela é muito importante. É essa fase que a criança
Descobre o que é comida, descobre o que é sabor, descobre que aquilo vai na boca, é gostoso, é saboroso e sacia a fome. E isso são passos, né, que a gente tem que respeitar. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa ali para a criança já encher a barriga na primeira semana e a criança não vai fazer essa relação boa com a comida. Primeiro a criança tem que explorar essa comida, criar gosto pela comida, perceber que essa comida a alimenta, que antes seria só o leite. Então a gente considera que o leite ainda é essencial até 1 ano de idade. Continuar com o aleitamento materno ou com a fórmula infantil. Entender que ainda é a principal fonte nutritiva da criança, mesmo após os 6 meses. Então, amamentar antes, durante e depois da alimentação, se a criança pedir. Se você perceber que a criança está com fome, é a amamentação, é o leite que vai saciar essa fome a princípio. Até ela entender que o alimento mata essa fome, né? E mesmo que a criança coma pouco, porque ela amamentou, né? O que vale é o contato com a comida, é a experiência. E não é para matar a fome desde o início, entendeu? Vocês conseguem entender o que é a introdução alimentar? Que não é a criança comer bem desde os 6 meses? O mais importante é que o ritmo da criança seja respeitado. E isso, assim, esse que é o primordial, é a gente respeitar o ritmo, de acordo com o desenvolvimento neuropsicomotor da criança. Um ponto importante para a gente entender esse ritmo é que a criança precisa de um tempo. Eu estou falando tempo de dias, semanas, e no meu caso do meu filho demorou meses, né? Com 10 meses, que ele foi entender que o alimento sacia a fome. Porque até os 10 meses, quando ele tinha fome, ele queria mamar. É esse respeito que eu quero que vocês entendam, que é essa coisa tão sutil assim para a criança comer bem. A gente imagina que com 6 meses vai virar uma chavinha e a criança que só suga o leite, de repente ela vai começar a mastigar e engolir uma comida e vai entender que aquilo vai matar a fome dela. Gente, são muitos processos para uma cabecinha só. Esse processo, pegar o alimento, levar ele à boca, mastigar e engolir, é muita coisa para a cabecinha da criança. Para a gente respeitar a criança, a gente tem que se colocar no lugar dela. Se imagina com 6 meses. Permitir que a criança, que o bebê se suje durante as refeições. Oferecer uma variedade de alimentos. Então, evitar essa monotonia na alimentação, especialmente de legumes, frutas, fazer feira mesmo pegar coisas que você não come, mas levar para casa para a criança experimentar, interagir com a criança quando ela estiver comendo. Então, fazer refeição em família é extremamente importante e saudável. E dar o tempo necessário para a refeição, sem pressionar. Então, a gente deixar a criança comer no tempo dela. E sem televisão, sem celular, é um momento em família, é um momento de criação de vínculo entre as pessoas e com o alimento. E isso é importantíssimo. Eu queria mostrar para vocês a importância da gente estabelecer esse vínculo saudável com a alimentação. E dar essa opção para a criança, dar essa liberdade. Gente, quando a gente não vicia a criança, a gente está dando liberdade para ela escolher. Porque depois de viciada, ela não tem escolha. É vício. Essa é a minha visão em relação à alimentação que eu queria que vocês tivessem. O pessoal fala assim, nossa, que dó, tadinho, que dó. Olha a vontade, tá doidinho pra comer um chocolate, doido pra experimentar uma coca, o olho brilhando. Gente, o olho da criança brilha por qualquer coisa, seja uma pedrinha, uma florzinha, o olho da criança brilha por tudo que é novo, que é novidade. A gente tá aqui pra guiar, né? Eu tenho dó da criança que não tem escolha, que ela já foi apresentada precocemente a esses alimentos industrializados, ultraprocessados, e que hoje ela não tem escolha porque ela tá viciada. Eu não tenho dó da minha filha ficar com vontade de comer chocolate um dia que ela me pede. Filha, hoje não é dia. Você vai comer chocolate, sim, no final de semana, quando a gente passear. Vamos tomar um sorvete quando a gente for na sorveteria. Mas eu não trago isso pra dentro de casa. Existem receitas deliciosas, super simples, naturais, que a gente consegue fazer em casa. E uma forma que eu encontrei de estabelecer um vínculo bom com os alimentos é pelo método BLW. Então eu fiz um curso de BLW quando a minha filha tinha 4 meses.
E hoje ela tem 3 anos e eu colho os frutos disso, porque ela come muito bem, meu filho come muito bem. E hoje eu tenho respaldo para falar disso, porque eu tenho essa experiência familiar. Vou dar a minha opinião particular sobre o BLW. Fiz um curso com a fonoaudióloga Aline Padovani, quando a minha filha tinha 4 meses, e o nome dele é Curso Avançado de Introdução Alimentar Participativa e BLW. Curso muito bom, curso extremamente completo, que eu indico para quem tem interesse em BLW, porque eu acho que das formas de apresentar os alimentos para a criança, o BLW é uma das formas mais respeitosas que a gente tem. Para começar, eu acredito que o BLW tem seus pontos positivos e negativos. Muitas pessoas conhecem o BLW pelas fotos do Instagram, porque é muito bonito, né? Você vê a criança comendo um pedaço, você vê aquela autonomia, é bonito de ver. Só que, e aí a gente olhando, a gente pensa que é fácil. Mas a gente tem noção dessa dificuldade só quando a gente faz um curso. Vou começar pelos pontos negativos e depois vou para os pontos positivos. Primeiro, o BLW não é para toda criança. A criança com alguma necessidade especial, ela tem que ser avaliada e acompanhada por especialista. O BLW não é para toda a família. Então, a pessoa que vai aplicar o BLW, eu acredito que essa pessoa tem que fazer um curso. A pessoa tem que entender o que é a essência do BLW para agir com respeito a essa criança. Porque é muito mais do que cortar um alimento e deixar que a criança pegue sozinha. É muito mais do que isso. E essa pessoa, ela não pode ser uma pessoa ansiosa, deixar para outra pessoa aplicar. Então, eu tive a segurança de aplicar o BLW nos meus filhos porque eu estive presente durante a alimentação dos meus filhos. Quando eu não estava presente, eles comeram com a colher, porque eu confiava em mim para aplicar o BLW, porque eu sabia a textura, eu sabia o tamanho, eu sabia a consistência e eu sabia a manobra de desengasgo. Então, a gente precisa ter isso muito claro. No curso, a gente aprende que a criança, ela que tem que levar a comida para a boca. Às vezes, a pessoa deixa os pedaços de comida lá e, às vezes, enfia na boca da criança. E isso não é BLW. Pelo contrário, tem um risco de engasgo, porque a criança não está preparada para receber um alimento em pedaço. BLW não é para quem quer facilidade, porque dá muito trabalho, dá trabalho sim, faz bagunça. A gente tem que estudar, porque vai muito além da criança comer com a mão. Existem várias particularidades de tamanho, formato, textura. E geralmente o BLW, por ser uma metodologia muito diferente, né, da criança comer, vira um espetáculo ali na casa, né? Os meus filhos sempre, todo mundo queria parar para ver eles comendo, onde eles estivessem, vira um espetáculo, né? E não é assim. A criança, ela tem que participar da alimentação em família e não ser o centro das atenções. E então isso não é saudável a criança perceber que tá todo mundo assistindo essa criança comer na expectativa, come, sabe? Isso não é saudável. Uma vez ou outra, é bonitinho, mas não é saudável. Outro ponto muito importante é que existe um grande número de alimentos que apresentam risco de asfixia. Há relatos de crianças que são levadas ao pronto-socorro asfixiadas, porque mães se guiaram por fotos do BLW e chegam no pronto-socorro falando isso, eu tentei fazer BLW e não deu certo. E na maioria das vezes essas mães não fizeram curso, são mães que tentaram seguir fotos e não tem nenhum estudo. E por isso que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem tanta resistência ao BLW, né? É difícil encontrar um pediatra defensor do BLW justamente por essas nuances, porque a família tem que estar muito preparada. Em Goiânia tem pessoas preparadas para isso, tem cursos presenciais. O que a gente tem que ter na cabeça? Corre de gente que simplifica o BLW, porque o BLW não é simples. Os 6 primeiros meses não são simples. Existem alguns itens da filosofia do BLW que podem ser colocados em prática em qualquer família e ajudam muito na boa alimentação. A criança, para comer bem, ela precisa ver as pessoas comendo bem, precisa ver gente comendo, né, levando o alimento à boca para ela aprender esse movimento. Respeitar o apetite da criança, deixar a criança comer o que ela quiser, a quantidade que ela quiser, no ritmo que ela quiser.
proporcionar um momento de refeição prazeroso e agradável. Não oferecer somente os alimentos preferidos, né? Que a gente pensa assim, não gosto de abacate, eu não vou oferecer abacate. Não é bem assim. Então deixa abacate ali, oferece hoje, daqui 2 semanas oferece de novo, oferece picado, oferece batido, porque a gente tem que oferecer cada alimento pelo menos 15 vezes, para a gente ter certeza que a criança não gosta. E em preparações diferentes, assado, cozido, cru, batido. Então a gente tem que ser criativo para tentar apresentar isso, só que não com a finalidade de esconder esse alimento, né, para a criança comer a qualquer custo. É apresentar mesmo o alimento, mas em outras formas, né? Não usar o alimento como calmante. Então a criança está brincando e você fica dando comida enquanto ela brinca, a criança está chorando, você dá comida para ela acalmar. Não é um vínculo bom com a comida, né? Se a gente quer criar um vínculo saudável com a comida, então o horário de refeição ele tem que ser bem estabelecido. Até os lanches, eles têm que ser bem estabelecidos. Vamos sentar, vamos lanchar, vamos levantar, vamos brincar. Isso previne, inclusive, engasgo, né? Porque a criança que come enquanto brinca, ela não está prestando atenção na mastigação e aumenta muito o risco de engasgo. Principalmente confiar na criança. Os pontos positivos da gente ter feito BLW em casa é que facilita a vida. Vocês não têm noção da criança, o quanto é fácil uma criança que come sozinha. Porque eu tive as 2 experiências. A minha primeira filha, ela com 6 meses, ela já levava o alimento à boca, ela mastigava, ela engolia. Com 10 meses, ela já comia com garfo, ela já espetava os alimentos. Com 1 ano, ela já usava os 2 talheres, ela já enrolava o macarrão, ela sabia limpar com guardanapo. Então, é uma criança que desde os 6 meses, eu sentava com ela em restaurante, ela comia a comida dela e eu comia a minha. Meu filho, eu não consegui fazer BLW com ele porque eu desesperei. Ele foi responder às minhas expectativas de alimentação, ele tinha quase 10 meses de idade. Antes dos 10 meses, ele não engolia comida. E eu que já tinha experiência de ter alimentado uma criança, eu achava que ele não ia comer. Eu pensei que ele não ia comer. Eu estava preocupada. 6, 7, 8, ele não comia, ele cuspia tudo, ele não gostava. E eu desesperei e comecei a oferecer com a colher e ele aceitava muito bem com a colher. A criança, ela tem um reflexo ali na língua, um reflexo de protrusão da língua, que ela bota a língua para fora, que isso é muito forte em alguns bebês, alguns mais, outros menos. Então, o meu filho tinha isso assim muito, muito forte. Então, isso atrasou um pouco. Não atrasou, né? Atrasou porque a gente coloca data em tudo, mas isso fez com que ele começasse a se alimentar melhor, do jeito que eu queria, mais tarde. Só que eu continuei firme no que eu aprendia, no que eu acreditava, e hoje ele come muito bem, né? E eu também, não era eu que oferecia todas as refeições para ele. Tinha outras pessoas também que ofereciam refeição para ele, a babá. Então ele, com 1 ano, ele não sabia pegar na colher ainda. Quando eu percebi que ele começou a ter interesse, eu deixei a talher do lado dele. Ele tá com 1 ano e 3 meses, ele ainda gosta de comer com a mão, então ele acha mais fácil comer com a mão. Ele não tem tanta destreza com a mão ainda para comer com a colher, mas ele tenta. Pela minha experiência, pelas minhas 2 experiências, eu acho que o BLW facilita muito a vida. Apesar de fazer muita bagunça nos primeiros 6 meses, faz muita bagunça. Mas compensa, porque uma criança que come sozinha é um sossego, sabe? É um sossego. Eu tinha que dar comida pra ele pra depois eu almoçar, né? Ou eu, ou meu esposo, ou outra pessoa. Alguém tinha que oferecer comida pra ele pra depois a gente almoçar. E outra coisa, a criança que come BLW, gente, é a coisa mais bonitinha de ver. Dá orgulho, assim, de você ver seu filho comendo bem, comendo de tudo, escolhendo. Você percebe os gostos da criança, a criança vai ali no tomate, vai na cenoura, sabe? E isso, esse interesse pela comida que o BLW desperta. E outro ponto que foi comprovado, né? Que a criança, além de comer melhor, ela tem uma tendência a experimentar mais. Ela tem menos resistência aos alimentos diferentes. Então, a resistência ela ainda existe, né? Toda criança passa por fase de recusa alimentar. Tem as idades em que isso é muito evidente, que a criança tem uma dificuldade, uma resistência a experimentar novos alimentos, ou às vezes deixa de comer alguns alimentos que ela comia. Por exemplo, a minha filha comia ervilha, hoje ela não come. Tá com 3 anos,
Acho que é o único alimento que ela fala que ela não gosta, que ela não come. E tem alguns que ela não quer comer, por exemplo, tomate. Mamãe, hoje eu não quero. Amanhã eu como. Hoje eu não quero. Ok, minha filha. Mas o ervilha, ela fala que ela não quer. Então, e eu tenho que respeitar isso, porque é uma fase de recusa mesmo, né? Mas é uma fase que eu percebo que a gente passa com mais tranquilidade. E eu acho assim que a gente tem que ter muita paciência com os nossos filhos. A gente não pode responsabilizar as crianças por ela comer mal, sabe? Porque a forma que a gente apresenta isso vale muito. Se seu filho não tá comendo bem, não responsabiliza ele. A gente tem que repensar muito a nossa abordagem de como que nós apresentamos o alimento para esse filho, se a gente não desesperou demais, se a gente ofereceu já logo alimentos que não são saudáveis, se a gente viciou essa criança. A abordagem não foi adequada até agora, né? Ou se você não tem muito tempo de ficar com seu filho para mostrar essa alimentação saudável, então aproveita momentos pontuais, nem que seja para comer uma maçã juntos. Vou partir uma maçã para mim e para você. A criança adora, minha filha adora quando eu preparo os nossos pratos iguais. Eu falo, você vai comer igual a mamãe. Esse é meu, esse é seu. E ela escolhe qual que ela quer comer, mesmo que ela não coma tudo, e eu como o resto dela, mas a criança gosta de compartilhar e pertencer, sabe? Então não força a barra, não cria uma ansiedade na criança. Fala, você não come bem, você tem que experimentar isso. Para brotar essa vontade, para ser de dentro para fora essa vontade de experimentar, de comer bem, o vínculo tem que ser prazeroso, não pode ser de cobrança. E não dá pra gente ter um armário de guloseima, um armário de coisas que não podem, que a criança conheça, que a criança saiba e que ela não pode comer, gente. Comer bem é comer alimentos saudáveis. Não adianta a criança bater uma pratada de comida que não é saudável. Ela tá comendo bem? Então, comer bem é muito relativo, né? Eu sou uma pessoa que adora trocar figurinhas, eu converso muito com amigas, minhas primas, conhecidas e frequento rodas de mães. Recentemente, eu decidi abrir esse canal para compartilhar o que eu tenho aprendido nesses últimos anos e espero que vocês gostem.